Voltamos para o segundo bloco do Balanço 2016, perspectivas para 2017, falando sobre política agrícola com Fernanda Schwantz, que é consultora, assessora técnica da CNA. A proposta da emenda constitucional, a PEC 241, já tramitando no Senado, traz algumas implicações sobre o setor agropecuário. O que se espera, então, a partir da aprovação dessa PEC, Fernanda? Então, o que a proposta de emenda constitucional 241, que é a famosa PEC 241, prevê é que todas as despesas do governo, por exemplo, em 2017, vão estar baseadas no que o governo gastou em 2016, corrigida pela inflação de 2016. Então, quer dizer que o governo tem um teto de gastos, o governo como um todo. Os ministérios vai poder ter uma realocação de recursos de um ministério para o outro, ou entre os programas que são executados por algum ministério, como o Ministério da Agricultura, por exemplo. Só que a gente sabe que o governo está numa crise severa também. Então, vai ser difícil para o ministro administrar como tirar de um programa e passar para outro programa dentro do próprio ministério. E tem despesas que ele não tem como cortar, como o pessoal, por exemplo. Então, a nossa preocupação é que essa PEC traga limitação em alguns programas que são executados para a política agrícola no país. A taxa de juros no Brasil ela é equalizada. Uma das implicações é o corte de recursos para equalização da taxa de juros. O governo tem um gasto com equalização de taxas de juros no país e pode ser que numa situação de renegociação de dívidas, se for necessária em algum momento, não tenha muita forma de aumentar esse volume de recursos. Outros programas que podem ser prejudicados são o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural, que vinha tendo uma evolução bem significativa. Nós chegamos em 2014 a 700 milhões de reais aplicados nesse programa e esse ano a gente só teve 400 milhões e é o que está previsto na lei orçamentária para o próximo ano. Então, se o ministro da Agricultura não tiver como tirar de outras contas que ele tem dentro do Ministério, é difícil a gente aumentar o volume de recursos para esses programas, assim como o Proagro e a operacionalização dos instrumentos de política de garantia de preços mínimos. Em 2016, a execução de política de garantia de preços mínimos foi inexpressiva, nós quase não tivemos nada executado. Então, se pegar por base o que foi executado em 2016 e reajustado pela inflação, o nosso orçamento para 2017 fica muito reduzido para esses programas. Agora, Fernanda, a CNA elegeu como um dos assuntos prioritários para 2016, 2017, o tema do seguro rural. Você acabou citando alguns parâmetros. Quais foram as ações desenvolvidas, então, em 2016 pela comissão dentro desse assunto tão importante, né? Como você mesmo lembrou, 700 milhões em 2014, depois foi uma folia para pagar ainda em 2014. Nós entendemos que se a gente tiver uma política sólida de seguro rural, como tem Estados Unidos, Espanha, México mesmo, a nossa necessidade de colocar recursos em renegociação de dívidas, por exemplo, como aconteceu esse ano, vai ser muito reduzida. Então, foi eleita dentro da Comissão Nacional de Política Agrícola o tema do seguro rural como prioridade da casa e as outras comissões setoriais ou de produtos também têm trabalhado muito nesse tema para que a gente consiga desenvolver o mercado. Então, em 2016, nós realizamos 2 fóruns regionais. O primeiro foi realizado em Curitiba em agosto e agora em dezembro a gente realizou um em Fortaleza, com o objetivo de levar para o produtor rural, para os corretores de seguro, para as instituições financeiras daquelas regiões, um entendimento melhor de como funciona uma pólice de seguro, do que o produtor tem que estar atento ao contratar a pólice de seguro, porque existem muitas modalidades de seguro, ele pode estar sendo segurado apenas para pagar seu financiamento bancário ou pode estar assegurando a receita que ele espera ter. E a diferença no custo dessas apólices. Então, o objetivo desses 2 eventos é levar para o produtor rural e para os agentes de mercado esse conhecimento para que a gente consiga melhorar a cultura do seguro no Brasil. Hoje nós só temos 14% da área segurada, se a gente comparar com os Estados Unidos, que tem 90% e somos economias agrícolas quase do mesmo porte, nós temos muito que percorrer ainda nesse assunto. Reconhecer essa importância já foi um bom começo, né? Durante o primeiro Fórum do Seguro Rural, realizado em
Curitiba, no dia 8 de agosto, foi lançado o Guia de Seguros Rurais e Proagro. Então, quais os objetivos desse material técnico elaborado pela CNA em parceria com a Federação do Paraná e com a Federação de Seguros Gerais? Isso, a gente elaborou um material técnico que está disponível no site da CNA. Quem quiser consultar, cnabrasil.org.br/seguro rural, é onde a gente deixa toda a informação referente a esse tema, que, como a gente comentou, é prioritário para casa. Então, ao mesmo tempo que a gente fez esses eventos de levar para o produtor rural e para os outros agentes de mercado mais informação sobre como funciona o seguro, a gente também fez um material técnico de apoio que está sendo distribuído para todas as federações e através das federações vai chegar ao produtor rural e está disponível também online. E o objetivo é que, quando o produtor tiver uma dúvida sobre como funciona a pólice, ele consulta o guia. Da mesma forma, o Proagro. Quem administra o Proagro é o Banco Central e há um capítulo denso dentro do Manual de Crédito Rural explicando o que o produtor tem que fazer para pedir o deferimento do Proagro, como ele contrata o Proagro, que é feito quando ele tira o financiamento no banco. Então, a gente tentou deixar isso de forma mais fácil para o produtor acessar, por meio desse guia. Agora, em 2016, um fato inédito, ocorreu no mercado de seguros rurais, que foi a liquidação da seguradora Nobre. E quais foram, então, os impactos para o produtor rural e para o mercado com a falência da Nobre? Exato. Em outubro, nós fomos surpreendidos com essa notícia de que a seguradora Nobre, que era uma das que estavam habilitadas ao programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, que é administrado pelo MAPA, entrou em liquidação extrajudicial. E desde março, ela já estava sob interferência da SUSEP para ver se ela retornaria com seus trabalhos normais, Então, pegou todo o mercado de surpresa. Mas já tinha um alerta lá na SUSEP, Tinha um alerta, mas inclusive o Ministério da Agricultura não estava sabendo dessa possibilidade. Então, o mercado foi surpreendido. Pela primeira vez, uma seguradora que opera em seguro rural foi decretada falência. Então, o que o Ministério nos informou é que dentro do programa de subvenção havia 2.333 apólices que foram contratadas pelos produtores com a seguradora Nobre. A maior parte delas com soja e também de maçã. Então, principalmente os produtores de maçã, que está concentrada na região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, exatamente no período que eles têm o maior risco de produção, eles foram surpreendidos do dia 4 para o dia 5, eles estavam sem cobertura de seguro. Então, foi uma situação bastante delicada. Nós tivemos muitas reuniões com o Ministério da Agricultura para tentar solucionar da melhor forma possível para o produtor essa situação, para que ele pudesse contratar com outra seguradora e concorrer novamente à subvenção, já que ele não tinha alcançado o limite anual que cada produtor tem de R$ 72 mil em subvenção ao seguro. Inclusive, tiveram problemas justamente nessa transição, a queda de granizo. Exato, na transição de uma seguradora para outra, os produtores de maçã principalmente foram afetados por granizo. Mas nós conseguimos negociar com o governo e o secretário de Agricultura nos informou que R$ 1,5 milhão foi disponibilizado novamente dentro do programa para que os produtores que haviam contratado com a Nobre e agora tiveram que contratar com outra seguradora possam concorrer de novo à subvenção. Agora, quais são os outros pontos de destaque, então, na execução da política de seguro rural em 2016? Em 2016, a gente conseguiu levar ao Ministério da Agricultura uma demanda antiga do setor, que era compatibilizar o calendário de liberação da subvenção e de anúncio de quanto seria para cada cultura com o calendário de plantio. Porque o que acontece? O produtor, ele contrata a apólice quando ele está começando a plantar, que é o período de risco dele. E o governo, às vezes, só vai pagar a subvenção 6 meses depois, 7 meses depois. Então, o produtor praticamente fazia a sua safra sem saber se ele teve acesso à subvenção. E nesse ano, numa das propostas que nós levamos por meio do Plano Agrícola e Pecuário, foi estabelecer esse calendário que esse ano funcionou bem no Ministério. Isso não adianta, já começa com risco, Exato. Agora, em 2016, o setor esteve mais envolvido com a reformulação do zoneamento agrícola de risco climático. Como está funcionando, então, o ZARC?
Nesse ano, uma das demandas que a gente fez também foi reavaliar os estudos do zoneamento agrícola de risco climático. E nós conseguimos estabelecer um contato muito próximo com a Embrapa, inclusive eles estiveram várias vezes na CNA e também visitaram algumas federações, que eles estão estabelecendo um método novo de definição das janelas de plantio dentro do zoneamento agrícola. Então, nós chamamos a Embrapa para conversar e, posteriormente, eles foram às federações também para explicar esse método, que considera agora não só risco de 20% de perda, mas também municípios que tenham risco de 30% e 40%. E isso tem impacto sobre a contratação do seguro rural, porque a seguradora vai mensurar esse maior risco nos municípios, sobre o Proagro, sobre a contratação do crédito. Então, nosso contato mais próximo com a Embrapa para validar esses resultados no sentido de mostrar que em algumas realidades talvez o modelo que a Embrapa esteja utilizando está superestimando o risco ou subestimando. Então eles têm feito um trabalho próximo assim com o produtor rural de validar o resultado do zoneamento. Isso é importante. Agora, para finalizar, quais são as ações previstas então para 2017 no âmbito da Comissão de Política Agrícola e quais são os desafios para o setor em relação a financiamento e gestão de riscos na atividade agropecuária, Fernanda? Então, como eu comentei, a política de gestão de riscos na agropecuária é um tema prioritário dentro da CNA e a gente entende que o programa de subvenção ao prêmio de seguro rural deve ter regras transparentes, previsibilidade orçamentária. É difícil para o produtor, para as seguradoras, para todo o mercado, um ano ter 700 milhões, no outro ano o orçamento fica em 400, em 2015 foram 280 milhões de reais, então gera muita instabilidade, o produtor não sabe se vai ter a subvenção ou não. Então, para nós, o fortalecimento do seguro rural, como ele minimiza a necessidade de renegociação de dívida, a perda do produtor, não tira nenhum produtor da atividade, porque ele pode pelo menos pagar o seu financiamento, é um tema prioritário dentro da casa. E assim como a gente fez em 2016, em 2017 nós faremos mais 2 eventos regionais, levando ao produtor e aos outros agentes de mercado mais informações sobre o funcionamento do seguro. E também nós estamos planejando fazer um evento internacional. A comissão participou de um evento em Lima nesse ano, de 2016, que a gente conheceu a experiência do México, da Turquia, da Espanha, dos Estados Unidos. Nós conhecemos mais a fundo em 2015, que a CNA realizou um fórum de debate só com a experiência dos Estados Unidos. Então, a gente quer trazer experiências exitosas de outros países que possam ser adaptadas para o Brasil, para que a gente consiga melhorar esse mercado. Tá certo, eu agradeço então a participação da assessora técnica da CNA, Fernanda Schwantz. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigada.